Pesada, sejam muito bem-vindos, vocês que estão em casa, muito prazer, meu nome é Rodrigo Donin, sou professor de atualidades, sou professor de história, sou professor da parte de ciências humanas, sou a parte multidisciplinar aqui, ó, que vai pegar um pouquinho vocês nessa parte das bancas, dos concursos, das questões, das partes mais importantes para vocês. E aí, acho que a preocupação, na verdade, quando a gente fala de atualidades, a Carol tava falando aqui assim, nossa, cara, ela é muito mais legal que você estudar português, cara. Porque estudar isso aqui, meu Deus, eu fiquei ali me sentindo a pessoa mais burra da face da terra. O cara não estuda português fazem 15 anos. Então estudar essas coisas assim, putz, são difíceis. Mas de atualidades, professor, como é que a gente estuda? No tempo livre. Quando você está comendo, quando você está almoçando, jantando, quando você está mexendo no celular, quando você está abrindo sua rede social. Pesada, não tem segredo para analisar atualidades se não for no tempo livre de vocês. É o tempo, na verdade, que vocês têm ali, ó, de se informar, é o tempo que vocês têm de abrir um aplicativo. Hoje não tem desculpa para dizer que as atualidades elas são inacessíveis para vocês. A gente passou do tempo do jornal de papel, da revista, tá tudo lá, tá tudo exposto, tá tudo passível de discussão. Então você que está aí, você vai pegar a parte de atualidades para a gente discutir os conceitos mais importantes ali dos eventos que principalmente aconteceram geralmente no período ali de 6 meses. É o que as bancas, na verdade, mais ou menos elas recortam para elas jogar esses contextos para vocês. Professor, mas tem atualidades mais importantes que isso? Putz, às vezes tem. Atualidades lá da década de 40 é atualidades da década de 50, de 60, análises e relações históricas também, putz, é importantíssimo. Se a gente não, na verdade, casar esses conteúdos com a parte da história, casar esses conteúdos com essas questões que envolvem atualmente todo o processo histórico e político do Brasil, fica difícil. Mas como vocês estão aí já mais craques que eu, até na parte de direito, até na parte de história, né, Marcelo? Vocês estão aí já trilhando um caminho bem mais longo. É diferente assim, ó, fica mais fácil, não fica difícil, certo? Então fica a dica, atualidades pesada, vai lá, foca, que tá tudo explicadinho, discutido, bonitinho, pra vocês matarem as questões de vocês. Atenção? Pesado, o que hoje a gente vai falar? Bem, a gente pegou um tema aí, separei algumas questões, inclusive pra gente elucidar um pouco melhor as questões de atualidades para vocês, mas pegando um tema um pouco mais específico aqui, ó. Como vocês falaram que vocês estão cansados aí de ouvir falar de conflitos no mundo, quando vocês estão cansados de ouvir falar sobre ONU, né? Pesada reclamou bastante. Professor, pelo amor de Deus, não fala mais de ONU, né? Foi isso que vocês na verdade estavam mais preocupados. A gente pegou um pouco do tema das manifestações no Brasil de 2013 para cá, focando um pouquinho mais nesse conceito aqui, ó, de movimentos sociais. Ó, focou aí, ó. Então tem alguns textinhos bases ali para vocês. São 2 textos. Um, na verdade, não está tanto dentro do contexto, ele está aparecendo mais aqui para mim, mas os outros 2 estão na sua folhinha, está neste seu roteiro de estudos aí, ó, que eu fiz questão de destacar a importância deles para essas manifestações serem discutidas ali, ó, dentro da sua questão das bancas lá, ó, e principalmente das questões de falso e verdadeiro que elas vão cair. Então olha que interessante, pesada. O que a gente entende enquanto movimentos sociais? Movimentos sociais dentro da trajetória política do Brasil, elas tiveram aí alguns marcos de referência, inclusive dentro desse processo histórico, para a gente lembrar que eles foram manifestações que se intensificaram principalmente a partir da década de 60. Lembrou do golpe militar de 64, do golpe de Estado, lembrou da ditadura. Então se intensificou, na verdade, um movimento mais político nessa história do Brasil a partir da mobilização de organizações que buscavam contestar ou até mesmo alterar a estrutura vigente do nosso Estado político, democrático, que o Brasil vai passar de lá para cá. 2 grandes e importantes eventos marcaram esse processo, ó, lá por meados da década de 60 e foram terminar na década de 80. 1984 e 1992. O que aconteceu nesses 2 grandes eventos, professor? Bem, 84 nós tivemos uma grande mobilização popular, denominada de Diretas Já. E 1992, pesada? Como é que tá a história de vocês aí? O impeachment do Collor. Qual foi o movimento da época? Os movimentos dos caras
pintadas. 2, então, movimentos sociais que, olha lá, ó, buscaram contestar ou alterar a estrutura de mobilização do sistema político vigente no país. Aqui buscou-se, na verdade, o projeto inclusive foi derrotado, lembra? Não se elegeu os presidentes ainda de maneira direta, o Congresso Nacional ainda teve poder. Foi eleito José Sarney, Tancredo Neves, e depois empossado José Sarney, mas foram já um marco nesse processo pelos primeiros presidentes civis voltarem a ter as suas respectivas forças dentro dos partidos políticos e do sistema político que vai depois lá se sustentar com a Constituição de 88. Então, Tancredo é eleito, não assume, vem a falecer antes, passa o vice-presidente o cargo, que toma posse, e assim inicia-se o nosso processo ali de redemocratização, que está inserido, querendo ou não, a nossa atual Constituição, que vocês, pessoas, estão mais carecas que eu de saber, né? Qual a Constituição nossa hoje? 88. Olha só que beleza. Quando você dá aula para os caras assim mais velhos, é isso que acontece, né? Ó, vocês já estão careca de saber, porque estudaram constitucional, penal, civil, sei lá o que vocês estudaram, tudo isso aí, mas vocês estudaram. Como é que é o nome da Constituição? Cidadã. Ah, cidadã. Por causa dos direitos, pelas questões das minorias, pelas questões que foram discutidas, pela possibilidade de mobilização. Então é um pouco disso aí que essas atualidades agora elas vão resgatar a partir dessas manifestações aí, ó, de 2013. Professor, por que 2013? Porque o nosso textinho, na verdade, vai falar justamente sobre isso ali, ó, desses movimentos a partir do primeiro texto que vocês têm. Ele começa assim, não é? Ó, no dia 6 de junho, é esse o primeiro textinho que vocês têm ali, ó. Os protestos começaram no centro de São Paulo com cerca de 150 pessoas. As 4 manifestações seguintes atraíram a atenção nacional. No dia 17, manifestantes de outras capitais aderiram às manifestações. Também começaram atos em Viçosa e Votuporanga. O dia 20 de junho foi o auge dos protestos. Logo depois, as autoridades começaram a baixar as tarifas de transporte. 6 dias depois, as manifestações se concentraram nas cidades que receberam o jogo das Copas das Confederações, como a cidade de Belo Horizonte. Então nós temos algumas assertivas aí em relação a isso, começando pela questão número 1. O que ela vai dizer, professor, no contexto das atualidades? Bem, ela diz assim, ó. Embora com alguma variação de cidade para cidade, as manifestações citadas no texto, essa é a 2? Acho que eu pulei uma então, né? Volto um pouquinho lá para a questão 1. Ainda que as opiniões, é essa? Ah, era para ver se vocês estavam espertos. Questão número 1 então. Ainda que as opiniões sobre as manifestações de junho de 2013 no Brasil se distingam em vários aspectos, os analistas políticos convergem para o seguinte entendimento. Essas manifestações populares em nada diferem dos movimentos das diretas já e dos caras pintadas. E aí, pesada? Bem, a nossa questão para começar aqui, ó, ela é uma questão que está errada. Professor, por que ela está errada, a nossa questão? Porque quando a gente parte do princípio, ó, de que os movimentos sociais pós 2013, eles englobaram objetivos, englobaram características, englobaram a mobilização de setores da sociedade. Elas, sim, se diferiram em muitos dos aspectos desses movimentos de 84 e, respectivamente, de 92. Então, você pode visualizar que, apesar de todos os grandes movimentos sociais que surgiram no Brasil, desde os movimentos subversivos, desde o movimento lá que surgiu da unificação dos estudantes, desde os movimentos que setores da Igreja Católica constituíram contra a repressão do regime militar, esses de 2013, há basicamente um consenso entre os grandes intelectuais que eles, sim, são diferentes desses movimentos. Por que, professor, são diferentes? Porque eu quero que você atente a 2 questões básicas aqui, ó, que primeiro, dentro desses grandes movimentos, outras questões inclusive vão respaldar isso, foram movimentos apolíticos. Lembra, inclusive, quando uma série de manifestações que começaram a ocorrer nos grandes centros, em que elas inviabilizaram a participação de políticos nas suas manifestações. Quando deputados, quando senadores tentaram articular movimentos de ligação ou de aliança com esses movimentos, eles foram podados.
foram cortados. Ou seja, não quis uma vinculação, não houve uma vinculação com movimentos políticos. Então, de fato, eles não são movimentos como os de 84, porque eles não são desenvolvidos em meio aos partidos políticos ou em meio a movimentos de dentro do Congresso Nacional, mas pelo fato de eles terem sido mais espontâneos. Ou seja, o ápice, a gota d'água, teria sido os 20 centavos, daí inclusive essas manifestações aqui de 2013, olha lá, ó, conhecida no Brasil, tratada pela imprensa como Jornadas de Junho, ou também manifestações. O que aumentou lá? A tarifa dos 20 centavos. Então, as jornadas de junho ou as manifestações dos 20 centavos, elas foram mais espontâneas. Repercutiram como uma reação ao aumento das tarifas no transporte público, mas com um sentimento aliado de uma perspectiva de mudança, com slogans que tendiam a incorporar estes tipos de mobilizações essencialmente populares, mas que, se não eram apolíticas, elas tinham um objetivo muito bem claro, ó. Elas não são, portanto, este é o segundo aspecto que você vai considerar, ó, anti-ideológicas. Elas são apolíticas, talvez apartidárias, mas elas não deixam de ter ideologias, conjuntos de ideias atreladas a elas. Elas têm. Então, por isso, olha lá, ó, essas manifestações populares em nada diferem? Não diferem. Diferem nos seus objetivos, diferem nas suas propostas, diferem nas suas representações, diferem principalmente nas suas mobilizações. Você pode inclusive lembrar lá, ó, que surgiram grandes movimentos atrelados a essas manifestações. O Movimento Brasil Livre, né? O Movimento Vem Pra Rua, o movimento que usou os slogans lá do Gigante Acordou, os movimentos que foram atrelados a essas manifestações, inclusive divididas em duas grandes fases, né? A primeira ali, ó, inclusive começou a se desenvolver nesses grandes centros, se esparramou, numa segunda fase tomou maior ali, ó, repercussão na mídia, a mídia deu mais atenção para isso, chegou a Brasília, lembra lá em 2013, quando tomaram o Congresso, chegaram a subir as rampas, porra, a gente achou que o negócio ia cair, a gente achou que de fato ali ia haver uma revolução maior, né? Talvez uma repercussão ainda maior, de uma mudança extremamente grande dentro desse contexto. Então nossa questão ali, ó, ela está errada, primeiro por esse motivo. Beleza? Fácil? Tranquilo? Legalzinho? Questão número 2 agora então, ó. Embora com alguma variação de cidade para cidade, as manifestações citadas no texto foram organizadas para protestar contra as deficiências dos serviços prestados pelo poder público, prestados notadamente nas áreas de transporte, nas áreas de saúde, educação e segurança. Certo ou errado? Certíssimo. Um exemplo, pesada. Além das áreas de transporte, o que veio essas questões ali, ó, a serem motivos de contestações desses movimentos? Por exemplo, área de segurança. O que se evidenciou na área de segurança? Talvez vocês conheçam mais que eu, professor de atualidades, aqui, ó, mas sobre a questão da PEC 37. Não foi uma mobilização que contestou várias decisões por parte do Congresso Nacional, ficou conhecida como PEC da impunidade. Lembra lá, ó, pelas mobilizações, mudanças no Ministério Público, toda aquela coisa toda, né? Ó. Então, nas áreas de saúde, nas áreas de educação, nas áreas de segurança, nas áreas de transporte, sim, essas manifestações foram corretamente áreas, foram reivindicações que surgiram dessas mobilizações, fruto dessas manifestações. Saúde, professor, tem mais? Tem, questão do SUS, questão do programa Mais Médicos, né, que englobava toda aquela polêmica da vinda dos cubanos. Vale você lembrar, ó, que não foram só cubanos que vieram para cá com o programa Mais Médicos. Vieram portugueses, vieram espanhóis, vieram uma série de etnias diversas que vieram justamente para cumprir as necessidades, as vagas dentro da saúde pública no Brasil, que não eram completadas ou contempladas com as próprias mão de obra, né, com a própria mão de obra necessária aqui para o Brasil, aqui da necessidade dos brasileiros cumprirem essas vagas.
por isso aberto aqui ó, para outras áreas, como ali o programa Mais Médicos. Então, questão 1, questão 2 ali, ó, questão 2, alternativa correta. Questão número 3, piazada. Nas duas maiores cidades brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro, essa é a 4, então número 3. A convocação pelo Poder Executivo de uma Assembleia, Constituinte exclusiva para promover uma ampla reforma política foi uma evidente resposta do governo brasileiro às manifestações que tomaram conta de centenas de cidades brasileiras. E aí, pesada, questão 3, certo ou errado? Certo ou errado? Vamos relê-la. A convocação pelo Poder Executivo de uma Assembleia Constituinte exclusiva para promover uma ampla... Errada. Professor, por que vai estar errada? Que a gente talvez tenha duas interpretações para vocês seguirem aí, ó. Que a convocação pelo Poder Executivo, de fato, ela implica que essas manifestações ou mobilizações tiveram um impacto na sociedade, no sistema político brasileiro. Causaram uma reação por parte das autoridades, inclusive pela própria declaração da presidente, que foi aos meios de comunicação, alertou as declarações para que mudanças fossem urgentemente efetuadas, para que isso pudesse modificar o motivo das manifestações e das questões aqui no sistema político do Brasil. No entanto, isso foi, acima de tudo, uma questão que levantou apenas uma suposição, levantou apenas sugestões, mas não compôs uma Assembleia Constituinte exclusiva. Ela alertou para a necessidade do Congresso Nacional aplicar reformas que pudessem, assim, levantar mudanças nos aspectos políticos. Daí vem as discussões de uma reforma, primeiro, política. A gente chama isso de uma reforma estrutural. Não adianta só a política mudar. Tem que se discutir isso dentro da área de vocês, o sistema do Código Penal, tem que se discutir uma reforma, acima de tudo, tributária, tem que se discutir uma questão, novamente, de impostos, tem que se discutir uma questão da reforma urbana, tem que se discutir, acima de tudo, uma necessidade de uma reforma lá, ó, da questão da reforma agrária, das questões das terras. Tudo isso é uma questão que engloba isso. Então, 5 grandes áreas aí, ó, foram pensadas como sugestões, mas não que isso tenha, pelo menos até agora, se concretizado. Talvez se um dia a gente aí falar em uma Assembleia Constituinte exclusiva, talvez a gente derrube isso aqui, ó. Mas até agora, 2015, a gente não tem ainda nenhuma Assembleia, de fato, mudando sobre essa perspectiva. Ficou claro? Beleza? Então vamos lá. Algumas questõezinhas um pouco mais pesquisadas a fundo podem mostrar que isso aí, ó, talvez pode gerar essa dupla interpretação. Que ela foi uma proposta, mas que ela não chegou a ser concretizada. Questão número 4. Nas duas maiores cidades, nas duas maiores cidades brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro, o problema das tarifas do transporte público permaneceu insolúvel, visto que a fixação desses valores depende da lei a ser votada pelas respectivas câmaras municipais e assembleias legislativas estaduais. Certo ou errado? Problema, pelo menos a curto prazo, permaneceu insolúvel? O que tomou-se de medidas das manifestações de junho em relação aos 20 centavos, em conjunto com o prefeito e o governador do estado e do município de São Paulo? Geraldo Alckmin e Fernando Haddad. O que aconteceu de pressão das manifestações? Eles revogaram. Então, olha aqui, ó. Primeiro, a gente pode dizer que a questão está errada. Primeiro, por uma coisa, ó. Houve, professor, a revogação do aumento das tarifas. Professor, mas o transporte público ainda no Brasil é precário. Sim, precaríssimo. Caro, com falta de estrutura, falta de qualidade, talvez falta de tudo que a gente possa imaginar comparado a outros grandes sistemas ou modelos fora do Brasil. Mas ele permaneceu insolúvel? A curto prazo, não. Revogou-se as medidas, declarou-se, inclusive, que isso iria causar um rombo no déficit orçamentário dos municípios e do Estado de aproximadamente R$1,5 bilhão e que os municípios e as próprias empresas não teriam como arcar com isso,
mas foi, acima de tudo, reduzido, tá? Mas, no entanto, na segunda afirmação da questão, diz que a fixação desses valores depende de lei a ser votada pelas respectivas câmaras municipais. Se o prefeito e o governador do estado, em conjunto, reuniram-se e revogaram parte das tributações sobre os impostos, quer dizer que foram feitos por decretos. Não houve uma discussão ou não houve uma necessária discussão sobre a questão do transporte que envolvesse as câmaras municipais e principalmente as assembleias legislativas. Então ela está errada primeiro pela primeira afirmação e segundo pela segunda afirmação, que não passou pela discussão na Câmara, não passou por uma discussão mais ampla sobre esse processo. Foi de imediato que isso causou repercussões. Beleza? Massa? Fácil? Então, beleza. Questão número 5. Confere aí. Para coibir os excessos cometidos no trânsito, especialmente nos maiores centros urbanos brasileiros, recentemente, medida provisória são chamadas de MPs, aprovadas pelo Congresso Nacional, sob a influência das manifestações populares do último mês de junho, passou a tipificar como crime doloso todo e qualquer acidente provocado por motorista não habilitado. Queridos, excelentíssimos estudiosos de penal, civil, direito, certo ou errado? Por quê? Por quê? Culposo? Ah, olha lá, ó, medida provisória não pode influir sobre, primeiro, direito penal, processo penal e processo civil. Não é isso? Medida provisória não pode criar decretos, leis, projetos, medidas, sei lá o nome que vocês usam para isso, para influenciar ali sobre questões jurídicas, penais, criminais, nem dolosas, nem culposas, acho que nenhuma delas, tá? Então a questãozinha aqui, ó, já batia nisso. Medida provisória não se altera dessa forma. Então seria muito fácil. O presidente vai lá, cria uma lei absurda de prisão perpétua, pena de morte, sei lá, cogita impossibilidades aí, ó, e isso não é feito por medida provisória. Beleza? Então você descarta a questão número 5 por relação ali, ó, da medida provisória. Tudo bem? E não habilitados, pesada? O que acontece com habilitados ou não habilitados em caso de crimes de trânsito? Rachas, por exemplo. Atentados contra a vida. São já não mais tipificados como condutas do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro. Rachas, especificamente, já são tipificados dentro do Código Penal, né? Crime passível de julgamento, crime passível de tudo que vocês estudam aí. Então, vocês são mais estudiosos que eu nessa parte. Beleza? Questão 5, então. Gabarito. Errado. Ô, professor, você pôs tudo errado? Não, não fui eu que pus tudo errado. Estava assim já. Qual a próxima? No Distrito Federal, pioneiro no respeito às faixas de pedestre, o número de acidentes de trânsito no primeiro semestre de 2013 caiu a níveis insignificantes, o que ajuda a explicar a sensível redução na demanda por pronto atendimento para vítimas desse tipo de acidentes nos hospitais da rede pública. Casada, em algum momento o Brasil aí deixou de ter acidente? Em algum momento o Brasil deixou de ser o exemplo em trânsito para o mundo com redução de número de acidentes? Não, olha lá, ó. Nós temos já aproximadamente 46 mil pessoas, segundo dados de 2012, que morrem em acidentes de trânsito no Brasil. Então, segundo os dados, nós temos aí aproximadamente um número de quase 50 mil pessoas
Isso dá um número aí mais ou menos de 150 pessoas por dia que morrem decorrente de acidentes de trânsito. O que mais incide sobre isso, inclusive, são acidentes com motocicletas, porque a gente percebe que o perfil da sociedade brasileira veio se modificando ao longo de 2, 3 décadas para cá, e essa estrutura ela permeou um incentivo muito maior a que o brasileiro tivesse o seu meio de transporte do que num investimento num transporte público eficiente. O que recai nesse caso, olha lá, pesada, desde o aumento da gasolina, desde incidência de impostos, desde facilidades até para financiamentos, mas que privilegiam isso aqui, ó. Mas sem, na verdade, ter redução de níveis. Nós, bem pelo contrário, percebemos o aumento da porcentagem de acidentes de trânsito, segundo dados, inclusive, dados de pessoas, de veículos, dados do DPVAT, né? Que são os cadastros de acidentes, né, por veículos terrestres. Então a gente percebe que isso aqui, ó, em nenhum momento pode ser afirmado. Pesada. E a faixa de pedestre? Surgiu no DF mesmo? Sim ou não? Se pedisse lá, ó, no Distrito Federal, pioneiro no respeito às faixas de pedestre, o número de acidentes de trânsito reduziram em relação a 1996, quando uma iniciativa de projeto de campanha popular reuniu aproximadamente 25 mil pessoas no Distrito Federal, buscando legitimar, buscando definir a faixa de pedestres como um direito assegurado pela segurança do trânsito de pedestres. Foi criado, inclusive, pelo atual senador Cristóvão Buarque. Saiu, então, sim, o Distrito Federal como pioneiro em 1996 com respeito às faixas de pedestre. Estamos completando quase 18 anos aí que estamos fazendo este processo. Beleza? Questão 7. O Brasil apresenta elevado índice de mortes por causas não naturais, sendo a violência no trânsito a grande responsável por um grande número de óbitos, vitimando sobretudo jovens do sexo masculino. Olha, apareceu uma certa. Sim, certo, pesada. Olha lá, ó, as 46 mil mortes e o país caracterizado como o 4º ou 5º país que mais mata em relação ao trânsito no Brasil. Beleza? Questão número 8. A imprudência no volante, potencializada pelo consumo de bebidas por parte dos condutores de veículos, é causa de significativo número de acidentes, os quais representam prejuízos econômicos para o país e oneram os serviços previdenciários e de saúde pública. Certo ou errado? Por que onera o sistema de saúde pública? Porque quando o cara se acidenta, sobrecarrega o SUS. Quando o cara invalida, perde membros, perde a vida, deixa herdeiros. Quem paga o pato? O INSS. Faz sentido? O cara se acidenta, bebe, fumo também, sobrecarrega o sistema de saúde, o cara se entorpece de substâncias, quem tem que pagar sobre isso é o sistema de saúde pública. Então, sim, a alternativa está certa. Beleza? E as nossas 4 últimas questões? Por que falaram que eu tenho 3 minutos? Está faltando 5. Beleza aí? Então vamos lá. Nossas últimas 4 questões, elas fazem referência a um texto, pesada. Questão 9, é isso? Este texto diz o seguinte: com a escalada da violência que acontece nos últimos dias, especialmente no Rio de Janeiro, com saques e depredações do patrimônio público e privado, ficou claro que as grandes manifestações de massa não representam somente um terremoto na política nacional, mas estão impondo novos desafios
para o Estado democrático de direito. Vamos parar por aí um pouquinho. Então olha lá, a nossa questão 9 ela é uma questão típica aí, relacionada aos mesmos contextos e relações das manifestações de 2013. Mas elas começam a discutir assim, ó. As manifestações populares que tomaram conta das ruas de centenas de cidades brasileiras, a começar por São Paulo no último mês de junho, apresentaram características que as diferenciam de outras que as antecederam. Certo ou errado? Certo? Começar pelo fato de que não foram planejadas e comandadas por lideranças tradicionais historicamente identificadas com este tipo de atuação política. E aí? A outra parte, certo ou errada? Então vamos às informações das redes sociais, pesada. Redes de notícias, sites de informações. A despeito de tudo que vocês podem ler na imprensa paralela, ah, professor, mas existe manifestação lá que a CUT, o MST está envolvido. Tá, mas não importa. O que importa é a gente referenciar que, sem intrigas de oposição ou sem bases aliadas de direita ou esquerda, essas manifestações surgiram espontaneamente. Então a nossa afirmação, ela está certa, ó. Ela está certa por começar pelo fato de que as antigas lideranças tradicionais, dos antigos sindicatos, ligados ao PT, ligados ao surgimento de partidos depois como o PP, PFL, partidos tradicionais do Brasil, eles não estiveram identificados com esse tipo de questão. Primeiro por serem movimentos apolíticos, tá? A começar por São Paulo, porque discutindo de São Paulo, ela se esparramou depois para Rio de Janeiro, Minas Gerais, Natal, Rio Grande do Sul e assim sucessivamente. Então a nossa questão, ela se encontra certo. Beleza? Questão número 10. Infere-se do texto que as recentes manifestações de rua, a despeito de terem causado impacto inicial, foram rapidamente assimiladas ou desconsideradas pelos poderes constituídos, de modo que não interfiram na rotina do mundo político e no funcionamento das instituições. Não alterou nada? Alterou sim. Portanto, nossa questão está errada. Tanto alterou que houve sugestões de plebiscitos para que houvéssemos garantido ali, ó, mudanças, reformas, pelo menos como propostas. Mudou alguma coisa até agora, professor? Bem, até agora talvez não, mas talvez mude. Ou talvez propostas surjam para mudanças. E as duas últimas, questão número 11 e 12. De acordo com o texto, mesmo sob a democracia, com absoluta prevalência do direito, as forças encarregadas de zelar pela segurança pública devem agir de modo relativamente semelhante ao praticado em um Estado autoritário. Pesada. Manifestações são legítimas? Sim ou não? Tenho o direito de me expressar? Tenho o direito de manifestar? Tenho o direito de reivindicar? Sim. Desde que eu não vá com o rosto coberto, desde que eu não manifeste atentando contra a violência, desde que eu não atente contra a liberdade do outro, sim. Então elas são legítimas. No Estado de Direito, não haverá juízo ou tribunal de exceção. Ninguém pode ser preso, condenado, julgado, sem que o órgão competente analise sobre o caso. Então são legítimas. Mas olha só, elas não podem agir como um Estado de Direito. Então a questão está errada. Como Estado totalitário, desculpa. Ela tem que agir dentro da normalidade da lei. Quando em ações de black blocs, de movimentos anarquistas, de movimentos que depredam o patrimônio público, aí sim pode-se agir com o teor da força, mas não que em todos os momentos seja ilegítimo o direito à resposta. Por isso que hoje, pesada, se liguem nesse aspecto, que o Brasil é um dos últimos países no mundo que ainda tem a sua polícia militarizada. Como a segunda parte do texto coloca, com base numa organização do Police Executive Research Forum,
ela coloca que o maior desafio das polícias hoje é lidar com manifestações. Como a gente vê na Europa, né, Marcelo? É isso mesmo. Com água, manifestações que são ali legais, manifestações que partam desse princípio. Então a questão 12, piazada, ó, a única coisa que a coloca, ó, a mencionar do movimento em 99 em Seattle é que ela esteja errada pelo seguinte: o movimento ou a Batalha de Seattle em 1999 foi o maior conflito nos Estados Unidos de manifestações populares desde a famosa manifestação do movimento hippie pela Guerra do Vietnã. Lembra? No Capitólio, lá em Washington. O movimento em Seattle ele faz referência a eventos que contestaram neste momento lá, ó, a Organização Mundial do Comércio, que definia atribuições para a exploração de regiões a partir de matas, a partir da exploração das matas nativas. Ela não teve relação com a ONU em 99, nem com a relação da criação do Estado da Palestina. Mas ela reuniu em 1999 um protesto que organizou ecologistas, humanistas, feministas, anarquistas, que protestaram contra a atual situação que o mundo se encontrava em períodos da década de 90, em que entrávamos na fase de neoliberalismo, a fase do Estado mínimo, da redução da capacidade do Estado agir, de explorar e assim por diante. O que nos coloca que de 90 para cá, o grande desafio das polícias seja justamente o processo de desmilitarização, que é o que o Marcelo pode falar melhor para vocês, né, Marcelo? Com relação à crise, com relação a tudo isso. Meu velho. Parabéns para o professor, ele também é carente de palmas para ele.